Hoje nós vamos conversar com a doutora Auri. Ela é pediatra especialista no desenvolvimento infantil. Doutora Auri, o que é preciso para uma infância saudável? Então, quando pensamos em desenvolvimento infantil, alguns aspectos são fundamentais e podemos listar pelo menos 4. A alimentação, o sono, o brincar, e aí incluímos a atividade física e o afeto. Então, nós temos que ter esses 4 em equilíbrio. E o que nós observamos ao longo dos últimos 2 anos que tivemos essa questão da pandemia, que alguns desses aspectos, desses pilares, entraram em desequilíbrio. Nós tivemos, e aí quando um está em desequilíbrio, a gente acaba alterando todo o restante. Então nós tivemos um período em que as nossas crianças ficaram muito restritas. Com isso, mudou os hábitos de atividade. Então eu não tenho mais o lazer, o sair, o brincar, eu fico mais restrito. Eu aumentei com isso o número de tempo, o período de tempo de telas, e isso levou a desajuste na qualidade do sono das crianças, na qualidade da alimentação e também no seu desenvolvimento, consequentemente. E aí acaba atrapalhando o desenvolvimento como um todo, nos seus aspectos emocionais, cognitivo, no seu crescimento, fisicamente falando, tudo isso acaba sendo comprometido. É interessante, né, pensar nessa questão, que não é só um fator que afeta, então, a saúde da criança, né? Esse conjunto de situações, né, que a gente tem que sempre estar atenta. Agora, quando que os pais, é possível que os pais vão acompanhando isso em casa, ou precisa que um especialista acompanhe para saber de atrasos da criança? Os pais conseguem dar esse acompanhamento em casa? Nesse período nós temos, até por questões da pandemia, tem se falado muito mais. As pessoas foram mais para as redes sociais e com isso tem se falado mais, se dado mais atenção com relação ao desenvolvimento. O ideal é que os pais, eles podem estar observando, mas muitas vezes quando eles observam possíveis sinais de atraso, esses atrasos já se perpetuam por um tempo. Então, às vezes, ele perde ali o time de começar a intervir. O ideal é que faça acompanhamento regular. No primeiro ano de vida, nós temos um acompanhamento muito mais próximo. O que acontece muito é que após esse primeiro ano, quando eu venho de acompanhamento, inicialmente lá no primeiro mês, quinzenal, depois mensal, trimestral, passou esse período, os pais param de levar de forma rotineira para acompanhamento de puericultura que nós falamos. Então eles passam a levar muito mais no pronto atendimento quando a criança está doente. E aí muitas vezes em uma consulta de urgência e emergência não é possível estar avaliando os aspectos do desenvolvimento. Então o ideal é que faça-se esse acompanhamento com um profissional de confiança, para que identifique o quanto antes esses sinais de atraso. Hoje, daquilo que você tem acompanhado, né, quais são os principais atrasos que a criança tem apresentado? O principal que leva muitas vezes os pais a procurar um primeiro atendimento é o atraso na linguagem, ou o atraso na fala. Por conta da pandemia, nós observamos um aumento considerável de atrasos. Então, o principal que os pais levam as crianças é atraso na aquisição da linguagem. Mas antes disso, por quê? Porque para a gente começar a falar, tem outros requisitos, tem outras coisas que acontecem antes disso. Então, todo o processo de imitação, o processo de atenção compartilhada, a questão do contato visual. Por que se fala tanto em relação ao contato visual? Por quê? Porque através dele é o olhar, é o imitar que me leva a desenvolver a linguagem, a fala. Então antes já é possível estar identificando esses sinais, mas o principal que buscam é esse. E dentre os principais transtornos do neurodesenvolvimento que nós temos o autismo, que se fala bastante hoje. Nós tivemos um aumento grande na incidência por diversos fatores. O TDAH, que geralmente é diagnosticado em um período um pouco adiante. A deficiência intelectual, que ainda tem-se um certo
preconceito de falar sobre, mas que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos aí os 3 principais. Uhum. E a escola contribui em perceber esse atraso, ou a escola também contribui até a resolver alguns atrasos? Sim, e bastante. Muitos pais chegam para a gente após a escola conversar e solicitar uma avaliação. Então, os pais muitas vezes levam a criança até a escola com o anseio de que a socialização ali com outras crianças vai ajudar o filho a desenvolver essa linguagem que está em atraso. E como eu já falei, precisa de outros fatores. Muitas vezes, só o contato com outras crianças, às vezes fica muito restrito com os cuidadores, isso realmente atrapalha. Por quê? Porque a gente não estimula. Muito antes da criança dizer o que ela quer, eu já me antecipo e faço aquilo que ela quer. Então, quando vai para a escola, não, ela precisa se comunicar com os demais. E aí, muitas vezes, chegando lá e não tendo, além de observar essa falha na comunicação, essa criança não demonstra interesse por outras crianças. Essa criança, mesmo não falando, ela muitas vezes, se ela não tem nenhuma outra condição, ela compreende o que é falado, ela entende comandos. Então, uma criança que não compreende comandos, que não tem interesse pelos outros, que tem uma dificuldade de se autorregular, tudo isso, uma criança que muda o comportamento, ela vinha desenvolvendo de determinada forma e, de repente, ela muda o comportamento, ela passa a apresentar comportamentos que antes ela não tinha, ou ela começa a regredir. Então, são alguns sinais que muitas vezes a escola identifica e é importante que esteja passando para os pais, que tenha uma comunicação com os pais, para que busque o quanto antes um acompanhamento. Todo atraso de linguagem é autismo? Na verdade, não. Não, boa parte deles não. O que temos observado, e até se surgiu esses tempos, a associação de autismo relacionado às telas, né? E não, nós já citamos que o meio, que o ambiente interfere muito. Então, se eu não estimulo, se é uma criança que fica longos períodos nas telas, que hoje os pais muitas vezes deixam a criança diante das telas achando que aquilo vai estimular, e na verdade não. Então, uma criança que não é estimulada, uma criança que não convive com outras crianças, uma criança que ela não precisa, de certa forma, se esforçar para comunicar, porque eu me antecipo. Muitas vezes é só a falta de estímulo. Sim. E daí que é importante uma avaliação profissional. Por quê? Porque se a gente identifica que tem um atraso, eu preciso estimular essa criança, independente de ter um diagnóstico ou não. Então eu avalio todos os aspectos e começo a estimular. Às vezes o diagnóstico vem de início, às vezes é autismo, muitas vezes é só uma outra condição. Deficiência intelectual muitas vezes cursa também com ausência de comunicação. E começo estimulando, vou avaliando com ou sem o diagnóstico. O que a criança precisa, se tem atraso, é estímulo. Sim. Intervir. E aí você falou várias vezes, né, essa questão da avaliação, do acompanhamento. E então, eu também, como neuropsicopedagoga, eu percebo assim, o quão é importante uma avaliação, mas uma avaliação bem feita, né? Levando em consideração todos esses aspectos que influenciam o desenvolvimento da criança, né? Então, avaliar a rotina da criança, avaliar o sono da criança, avaliar a alimentação da criança, quanto tempo a criança fica na tela, quanto o convívio social da criança, tudo isso tem que ser levado em consideração. Exatamente, e até com relação à avaliação neuropsicológica, o que os pais muitas vezes vão para a gente com um anseio de um diagnóstico rápido. E o que eu falo, eu tenho um primeiro momento com os pais, eu avalio a criança, mas eu fico pouco tempo ali com aquela criança. Muitas vezes é a primeira vez que ela vai lá, então é diferente de uma criança que eu já tenho um convívio. E nós aplicamos algumas escalas, mas são mais escalas de rastreio. E quando se faz a avaliação neuropsicológica, é avaliado todos os aspectos do desenvolvimento da criança, com escalas estruturadas, né? E que
com resultados também estruturados, que não depende do avaliador. Não tem ali a percepção do avaliador. Eu como avaliador acho que é isso. Não, a escala, ela me dá ferramentas e o resultado, ele é bem estruturado, ele é certo. Então isso eu acho importante e isso nos ajuda muito. E falta muitas vezes essa comunicação, até entre os profissionais. Nós encaminhamos para um profissional, ele começa uma intervenção e a gente não tem essa comunicação. Então eu não sei o quanto aquela programação que nós fazemos inicialmente para aquela criança, o quanto está sendo atingido. Porque falta. Eu trabalho de uma forma, você trabalha de outra, a fono trabalha de outra e cada um está fazendo a sua parte sem se comunicar. E aí a gente esquece que a gente está lidando com uma pessoa, né? Exato. Que é a pessoa completa. Exatamente. E ela depende dessa interação profissional também, né? Exato. Mas tá bom. Obrigada, doutora Auri. Com certeza a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. Eu que agradeço. Muito obrigada.